eu acho que isso aconteceu para ajudar as igrejas. Tanto a igreja católica quanto a igreja evangélica. Ajudar a resolver certas coisas que eu acho que não estão bem resolvidas. Certas explicações que não estão tão legal. E certos pontos que acabam gerando fanatismo. Sabe, o fundamentalismo evangélico, o fundamentalismo católico. Claro. Eu acho que isso surge de uma deturpação da mensagem de Jesus. E quando a gente volta para o original mesmo, por exemplo, você pega a igreja protestante original, o catolicismo na sua origem, ele não era dessa forma. Ele não era bem isso. Né? Mas aí você começa a misturar com política, começa a misturar com poder, começa a misturar com dinheiro, as coisas acabam saindo um pouquinho do eixo. Então eu sinto, essa é a minha visão pessoal, que isso tudo aconteceu no sentido de contribuir. Só que os cristãos da época e a igreja, ela se opôs ferozmente. E muita gente diz... Kardec chegou a ser preso, né? Ah, é? Porque eles... Claro que aquilo ali estava contra a lei, que não sei o quê. Aí ele esclareceu, tal, foi solto. Teve muita resistência, a meu ver, uma resistência desnecessária. Desnecessária. Porque, veja, a gente tem na Bíblia tantos fatos de algo que transcende ao corpo, poxa. Jesus curando as pessoas, Saul com Samuel. Ressuscitando. Tem tanta coisa, Elias, sonhos, José no Egito, tendo intuições, tendo sonhos. Isso era tão comum. Por que em determinado Fala até de viagem astral, né? De fio de prata, ligação do corpo com o saindo espírito. do corpo. Daniel, o próprio Davi, todos os profetas falam, sair. Paulo fala. Um homem, não sei se no corpo ou fora dele, Deus o sabe, foi até o terceiro céu. Por que terceiro céu? Os judeus acreditavam que você tem 7 céus. Olha que legal isso. Porque o sétimo é onde está Deus. É um ambiente de extrema pureza. É o que a gente chamaria do paraíso. Tá. E tem o nível 6, nível 5, nível 4, que vai descendo de acordo com o avanço intelectual e moral do habitante. Mas o bonito é que tem lugar para todo mundo, viu, Vilela? Tem lugar para todo mundo. Mas Deus está na pureza máxima. Ele é o santo, né? O santo dos santos, como dizem os judeus, né? Deus é Deus, né? Agora olha que legal. O Paulo falando isso, seu homem, que eu acho que é ele mesmo. Foi até o terceiro céu, quer dizer, foi uma região espiritual que não era ainda a top da top, não. E lá encontrou com um homem e conversou. Quer dizer, isso está repleto. A gente tem Simão Pedro, em Atos dos Apóstolos, falando do centurião que apareceu para ele em sonho e falou, Simão, vem até mim. O Simão acordou, foi lá, realmente estava o centurião esperando ele, e esse centurião se converteu ao cristianismo. Está repleto disso. Para que separar? Para que a gente ignorar isso, né? Acho que não custa nada a gente compreender, tem tanta coisa inexplicável, né? Como diz Shakespeare, tem tanta coisa entre a terra e o céu que a nossa filosofia não dá conta. Né? Eu penso que a gente conhece nada da natureza. E que a gente tem que estar aberto para aprender e para descobrir coisas que a gente não sabe. Mas você não tem medo de que esse livro e essas novas experiências e doutrinas, elas possam ter algum efeito, pode ser alguma confusão, por exemplo, de Lúcifer, porque vocês acreditam também nessa existência do mal, a existência de um inimigo de Deus, de um anjo caído? Como que... Olha, que legal isso que você está falando, porque assim... Porque pode ser alguma coisa se passando por outra, sabe? Agora, olha que legal, no judaísmo, e eu gosto de dizer isso pelo seguinte, porque nós cristãos nos apropriamos dos livros judaicos, certo, que a gente chama de Velho Testamento. Mas os guardiões desses livros são os judeus. Não existe essa ideia de diabo no judaísmo. Não? Não. Satanás, em hebraico, é o adversário. Então, a compreensão judaica
é de que você se torna um adversário da lei divina. Tá, quando Você se torna. Porque, Vilela, eu vou citar um exemplo aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, havia uma enfermeira nazista que ela separava as mulheres judias grávidas e esperava no momento do parto, hora que a judia entrava em trabalho de parto, ela amarrava as pernas da mulher. Eu te pergunto, precisa de um demônio? Não. Precisa de um diabo? Não precisa, rapaz. Você chega aqui e vê um cara tirando uma arma aqui, o cara põe uma arma na sua cabeça, atira na sua cabeça por causa de uma porcaria de um relógio. Precisa de diabo? O diabo somos nós. Quando a gente se desconecta de Deus, quando você se desconecta de Deus, você se torna um diabo. Que o diabolos, é a palavra grega, é o adversário. Entendi. Porque o que é tá Deus? contra... Deus é luz, Deus é bondade, Deus é cooperação, Deus é fraternidade, é ajuda mútua, é compreensão, é perdão. Toda vez que você se afasta disso, você se transforma num adversário. Você se transforma num opositor. Um opositor da ordem divina. Só que nós criamos uma figura mítica. Eu entendo perfeitamente isso. Porque a mente humana é simbólica. Veja, mitologia grega, os mitos. Por isso que tem Star Wars, que eu sou apaixonado, Marvel, Jornada nas Estrelas. A gente precisa dos mitos. Então, para mim, a figura do diabo, do Lúcifer, é uma metáfora do que nós podemos nos tornar quando nos afastamos da nossa origem, velho. Da nossa origem. Veja, eu sou juiz há 20 anos. 20 anos. E fui juiz criminal por 8 anos. E assim, não dá pra pôr a culpa no diabo, velho. Uma vez eu tava interrogando um cara, 17 homicídios. 17. Aí começou a conversar, eu falei assim, poxa, mas 17 homicídios? Ele falou assim, ah, doutor, eu gosto de matar. E aí assim você vai pensando, né? Teve um caso que eu julguei, os caras pararam, eles estudaram uma família, era pai, mãe, um jovem casal com uma criancinha pequenininha de 4 anos de idade. Eles estudaram os hábitos daquela família e descobriam que o pai saía 7 horas para trabalhar, a mãe ficava com a criancinha. 7h30 da manhã eles pararam um caminhãozinho na porta da casa. Um ficou vigiando lá de fora, 2 no caminhão para carregar o caminhão. E esse cara entra armado dentro da casa e fala para ela, vai pro canto. Ela pega o nenenzinho de 4 anos, a menininha, vai pro cantinho da parede. Os caras levam tudo. Tudo. Levaram tudo. Colocaram dentro do caminhão. Depois que o caminhão estava carregado, que eu tava saindo, o cara falou assim, deixa eu voltar. Voltou e foi lá e deu um tiro na cabeça da criança e na cabeça da mãe. Meu Deus. Precisa de diabo? Quer dizer, eu vou criar um diabo para colocar a responsabilidade dele pelas minhas escolhas? Esse cara escolheu fazer isso, pô. Por que ele não roubou e foi embora? Covarde. Voltou lá só para matar a criança. O cara fez a escolha. Aí vem falar, e o diabo, que é isso? Para isentar ele da responsabilidade do que ele fez? Não pode. Então, assim, a gente tem que assumir, eu entendo como uma metáfora, né? Eu entendo como uma metáfora do diabólico, eu entendo uma metáfora do mal, né? A representação, como tem o Darth Vader, toda mitologia, né, tem essa metáfora. Agora, criar um ser que é o responsável por todo o mal no mundo e nós somos vítimas tomadas por ele, eu acho isso um raciocínio, com todo respeito, infantil. E a ideia de inferno? Né? O inferno, sim. Ah, é? Agora eu vou te mostrar o que é o inferno. Porque tem os 7 céus. Eu vou te mostrar o que é o inferno. Todos esses que eu sentenciei, esse povo não dorme, esse povo acorda sobressalto, eles estão no inferno, Vilela. Esse povo quem? Os maus? Os maus. Que cometem crime, que estão na maldade, que acordam com a intenção de prejudicar os outros.
psiquicamente esses caras estão no inferno. O que é o inferno, então? O inferno é um estado de infelicidade. Não é um lugar. Não é. Pode se tornar um lugar. Porque você já percebeu o seguinte? Que o lugar onde você mora é meio que um retrato de você, das suas intenções, do que você quer. Sim. Por exemplo, esse lugar aqui, ele foi pensado, tem um propósito aqui. Sim, sim. Tem um propósito. Está materializado aqui. Né? Imagina alguém que está só pensando no mal, só pensando em levar vantagem, só pensando em prejudicar alguém, que não tem escrúpulo. Que ambiente que essa pessoa cria? É um ambiente de tormento. Eu, graças a Deus, Vilela, tenho a oportunidade de analisar isso do ponto de vista jurídico, como juiz, do ponto de vista psicológico. Né? E eu posso te afirmar, é uma convicção pessoal minha. Vilela, nós não fomos criados para odiar. Toda vez que você está magoado com alguém, toda vez que você está com raiva de alguém, você passa mal. Seu estômago não fica legal, você não dorme bem, sua boca seca, a comida não tem o sabor, porque você não foi criado para isso. Agora, Vilela, quando você está feliz, quando você ajuda alguém, cara, alguém fala, pô, Vilela, obrigado, cara. Te dá um bem-estar porque você foi criado imagem e semelhança de Deus. Você foi criado centelha divina. Você foi criado para amar, para perdoar, para auxiliar, para ser bom. Toda vez que você sai desse molde divino e quer criar uma coisa própria, dá ruim. Qual que é a ideia de pecado, então, dentro da doutrina espírita? A ideia de pecado na doutrina espírita é de um desvio da lei divina. Eu saio do projeto, que é o que está lá em Adão e Eva. Eu saio Eu quero ser como Deus. Quero ser como Deus. O que é eu quero ser como Deus? Eu chego para Deus e falo assim... Quero ser dono da minha vida e eu decidi e dar tchau para ele. Não preciso de você. Não preciso de você, não tô nem aí para suas regras. Quem manda aqui sou eu, sob nova direção. Entendi. Aí dá errado, pô. Claro que dá errado. Claro que dá errado. Porque a nossa natureza é limitada. Você é cheio de instintos. Claro que você está voltado. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é da natureza humana, biológica. Se você não tiver um ponto de conexão com o divino, você não consegue sobrepujar essa fragilidade humana. A natureza humana é frágil. Jesus fala isso. Nós somos mais frágeis do que perversos, né? Mais frágeis do que perversos. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. E eu acho bacana. Paulo fala na carta aos Coríntios, fala em Gálatas, que do primeiro Adão e do segundo Adão. O que é o primeiro Adão? É esse cara que acredita que ele é a lei sou eu sou a regra, e o segundo Adão é o Cristo. Que é aquele que fala, não. Senhor, faça-se segundo a sua vontade. Esse é o segundo Adão. Esse é o ser, imagem e semelhança de Deus. Por isso que quando Jesus é batizado pelo Batista, né, por João Batista, sim, a voz do céu diz assim, esse é meu filho amado. Quer dizer, esse é o filho que eu quero que vocês se tornem. Eu criei vocês para ser assim. Né? Essa é a nossa crença, eu diria, a mais profunda. A principal crença do Espiritismo é de que o Cristo é o Filho amado, modelo e guia, e que se eu quiser me reconectar com a minha natureza divina, eu tenho que olhar para Jesus. Mas não é só para adorar, não. Não é só para ajoelhar aqui, ficar orando e sair e fazer sacanagem com os outros. Não. É com ações, pensamentos e sentimentos. Eu tenho que ser coerente. Não dá para só acreditar, louvar, que é importante. Mas não basta. Eu tenho que ter uma conduta. Eu tenho que agir como Jesus agiu. Aliás, é uma coisa bonita. Mahatma Gandhi foi chamado para um congresso teológico. Estavam lá evangélicos, católicos.
outras religiões. O Gandhi era hindu, né? Hinduísta. Ele chega. E aí, uma pessoa fez uma pergunta para ele, num tom provocativo. Virou para o Gandhi e falou assim: Gandhi, o que nós temos que fazer para que o cristianismo tenha uma maior propagação na Índia? Ofensivo, né? Claro. Uma cutucada, né? E o Gandhi? Duas coisas. Duas coisas vocês precisam fazer para o cristianismo se espalhar mais na Índia. Primeira, vocês precisam ensinar o cristianismo sem deturpação. E a segunda, vocês têm que viver como Jesus Cristo. Fácil. Eu acho que o cara desistiu do projeto expansionista. Facinho. Só isso. Só isso. Agora veja, é legal isso, né? E esse mesmo Mahatma Gandhi escreveu o seguinte: se todos os livros da humanidade se perdessem e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Olha só. Antes de encerrar, eu quero lembrar você de algo importante. Se você precisa de oração ou quer colocar o nome de alguém especial em nossas preces, escreva o nome aqui nos comentários. Todas as sextas-feiras fazemos nossa corrente de oração e levamos cada nome diante de Deus em nossas orações. Deixe o nome nos comentários, participe dessa corrente de fé e que a paz, a luz e a proteção estejam sobre você e sua família.